Olá, bom dia, meus queridos. A paz do Senhor Jesus Cristo. Na epístola escrita aos Atos dos Apóstolos, existe uma passagem onde Pedro foi convidado a estar na casa de Cornélio. E existe um feito bem interessante, que Cornélio era de nações separadas dos judeus, que não tinha nada a ver, né? O apóstolo Pedro até fala sobre que se o dom de Deus foi dado àquele povo que não era judeu, como poderia legar-lhes o batismo nas águas? E as obras desse maravilhoso centurião foram dignas de provocar no apóstolo Pedro e em várias pessoas uma visão celestial, ao ponto de Pedro chegar até ele. Está no capítulo 11 de Atos dos Apóstolos, e bem aqui no verso 14, a instrução, o que Pedro deveria falar para o centurião e as pessoas que estavam com ele. E Pedro começa assim: qual dirá as palavras com que te salves, tu e toda a tua casa? Isso foi o que foi dito para ele dizer na visão. E disse: quando comecei a falar, caiu sobre eles, olha, veja bem, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. E lembrei-me do dito do Senhor, quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Coisa maravilhosa, meu amigo, coisa linda é ser batizado com o Espírito Santo. Quando você é batizado com o Espírito Santo, e há muitas pessoas que negam que não exista batismo com o Espírito Santo, e eu lhe afirmo, existe sim. Existe, porque eu fiquei por muitos anos procurando e caçando, em jejum, oração, em vigílias e em oferta. Ah, pastor, oferta? Sim, eu ofertava a Deus para que Ele lembrasse de mim, que eu era um pobre, miserável, desgraçado e que eu precisava do Espírito Santo. E o Espírito Santo é real, pessoal. Ele é real. E Ele é a pessoa mais maravilhosa que você pode receber. O fato de muitas pessoas hoje não serem batizadas no Espírito Santo ou com o Espírito Santo é porque falta-lhes o interesse para buscar em oração, em jejuns, em vigílias, em consagração. E aí é evidente que o Espírito Santo não vai vir sobre essas pessoas, porque não tem sentido. Não tem sentido. Não tem. O Espírito Santo é dado, é enviado aos nossos corações para fazer com que a obra dele cresça na terra. Ele veio testificar. O Espírito Santo, ele vem dar testemunho de Deus, o Todo-Poderoso, e de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Nosso Senhor e Salvador. E é por meio dele, do Espírito Santo, que toda a obra é manifesta. E que todos os milagres, maravilhas e prodígios acontecem. Mas muitas pessoas têm o Espírito Santo como um dom separado de Deus, separado de Jesus, e não é. O Espírito Santo não está separado nem do Pai nem do Filho. Na verdade, eles estão
Juntos é a única soma que ninguém consegue dizer. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. E aí as pessoas não entendem isso, mas não dá para explicar, mas dá para compreender que é Deus conosco o tempo todo, né? E eu me lembro bem que o meu desejo para com o Espírito Santo era o mesmo desejo que está aqui imbuído Pedro. Pedro está imbuído de um desejo de salvar quem quer que seja para o Senhor Jesus. A ideia dele era essa. É tanto que quando ele teve a visão, ele viu a visão, ele foi correndo até Cornélio e toda a sua família para salvá-los. E quando você está voltado para Deus, com o sentimento certo, com a vontade certa, e o seu desejo é salvar almas, estender a mão sobre o enfermo e tirar ele do estado de dor e sofrimento, curar e conduzir ele a Cristo. Quando você está envolvido com esse sentimento, com esse pensamento, com essa vontade, e aí você até inicia de vontade própria, porque Cornélio estava fazendo isso. O Cornélio da Bíblia aqui, ele estava fazendo isso, diz que ele dava esmolas, orava constantemente e buscava sempre ajudar o que estava perdido. E o Espírito Santo alcançou por esses benefícios que ele fazia às pessoas. O trabalho de Cornélio provocou a descida do Espírito Santo sobre eles. Ele provocou que o Espírito Santo caísse sobre eles e trouxesse salvação. Pedro, se você observar o texto, Pedro não conseguiu nem falar, porque não precisava. Só precisava de um representante de Deus estar ali. Deus já estava ansioso por chegar até Cornélio e salvar toda a família. Porque as esmolas, as orações, a vida de piedade de Cornélio estava chegando a Deus. Estava subindo ao céu. Estava entrando nas extremidades celestiais e provocando o coração de Deus. O que provocou a descida do Espírito Santo foi o Cornélio, com toda a sua vida de piedade, de amor diante de Deus. E muitas pessoas querem o Espírito Santo para falar língua estranha, para fazer um monte de besteira aqui. Na verdade, o Espírito Santo se eu fosse o Espírito Santo, também não viria sobre eles. Para quê? Mas todo aquele que está com pensamento, sentimento de propagar o Evangelho, levar a obra de Deus a sério, então ele vem, meu amigo. Ele desce sobre você e ele salva, liberta e dá a oportunidade de você começar uma nova vida. Eu me lembro até hoje do dia que fui batizado no Espírito Santo. Era 4 horas da tarde, eu estava de joelho, já uma meia hora buscando o Espírito Santo e pedindo que Deus tivesse piedade de mim, perdoasse os meus pecados e me desse uma oportunidade de começar tudo de novo. Que refizesse a minha vida, porque de bom grado e voluntariamente eu daria a minha vida a Ele. E eu orava constantemente dizendo: Senhor, dá-me o teu Espírito e a minha vida toda será tua. Eu te darei a minha vida. Não te negarei a minha vida, minha alma, meu coração, meu corpo, meus ossos estarão a teu serviço. E pode contar com isso, que eu não vou te negar. E foi grande a minha surpresa quando eu me deparei cara a cara com o Senhor Jesus na minha frente. Primeiro ele sussurrou no meu ouvido e ele disse: eu sou Jesus, eu vim. Você me chamou. E eu, de olhos fechados, de joelhos sobre uma cadeira, eu comecei a dizer: Senhor, eu não sou digno. Olha a quantidade de pecado que eu tenho. Eu comecei a enumerar os pecados, um a um. Eu fiz uma lista de pecados gigante e coloquei diante dele. Eu falei: Senhor, como pode o Senhor querer estar no corpo, na alma de uma pessoa tão perversa? Olha isso, olha isso, olha isso. Aí ele disse: eu vim exatamente por isso, para perdoar todos os teus pecados. Eu sou Jesus, você me busca há tanto tempo. E ele me arrancou do corpo. Eu nunca mais tive essa experiência. Eu saí do corpo. Eu saí do corpo, fiquei 2 metros de distância do meu corpo e assisti uma cena que nunca mais saiu da minha cabeça, nunca mais.
Eu fiquei a 2 metros da cadeira onde eu estava de joelho, me vendo de joelho e vendo ele ao redor de mim. Ao redor estava Jesus Cristo. Tinha cabeça, braços, pernas, o corpo inteiro, mas não tinha o rosto e nem cabelo. O corpo dele era um homem de fogo, um homem totalmente de fogo, fogo bem avermelhado, né? Eu chegava a sentir o calor dele, aquele fogo avermelhado, e ele andava em volta de mim. Ele andava em volta de mim como se me cercasse e profetizava. Enquanto ele andava em volta de mim, ele profetizava: eu sou o Senhor teu Deus, eu sou Jesus a quem tu busca tanto, e já que prometeste que dará a tua vida para mim, eu aceito a tua vida. A partir de agora você é meu e eu sou teu. E eu chorava como um louco vendo aquela visão, né? Eu queria entender. Sumiu a igreja de perto de mim, eu não via mais ninguém, só via aquela cena. E ele disse: aonde você colocar os pés, eu coloco os meus. Aonde você colocar as tuas mãos, eu coloco as minhas. A partir de hoje, eu levanto a sua vida e escrevo uma nova história. E quando eu saí daquela visão, eu estava falando uma língua estranha. Eu falei: meu Deus, algo aconteceu. A cadeira estava uma poça de lágrimas, aquelas cadeiras de plástico. E eu estava realmente muito emocionado, eu estava muito envolvido. E quando eu saí dali, daquela oração de quarta-feira de sábado, eu desci e eu abracei algumas pessoas na rua. Eu parece que estava meio fora de mim, eu não estava legal. Assim, no sentido das pessoas, porque eu abraçava elas e falava: eu encontrei Jesus, eu acabei de encontrar Jesus. E muitas pessoas balançavam a cabeça e falavam: ué, ele endoidou. Outros rodavam o dedo dizendo: tá doido? O senhor disse: acho que perdeu o juízo, acho que não tá bem não. Cheguei em casa, primeira coisa que a esposa disse é que eu realmente estava doido. Falou: ih, já não era muito bom da cabeça, agora acabou de perder o resto do juízo. Essa bexiga agora que não vai mesmo, né? E eu passei por toda essa humilhação. E num dia, no sábado seguinte, eu fui numa vigília onde o irmão da igreja, que era pastor, ele me deu a oportunidade. Ele disse: o irmão Adilson vai fazer a oração da meia-noite. E quando eu fui fazer essa oração da meia-noite, eu dei 3 voltas em volta da casa onde estávamos fazendo a vigília. E eu disse: o Deus que me batizou 4 horas da tarde, no sábado que passou, no sábado anterior, se és verdadeiramente Deus, você vê que eu coloquei Deus à prova. Se é verdadeiramente Deus, se o Deus que me batizou está aqui comigo, porque disse que estaria, se eu tiver o mínimo de oportunidade aqui, o Senhor tem que se manifestar. E se tiver um demônio, um diabo, no raio de 1000 metros, vai ter que cair. Se não cair, então o Senhor é mentira. O meu batismo é uma farsa. Não existe batismo. E tudo isso é apenas fruto de imaginação. E eu abandono também. Eu quero saber se eu tenho Deus ou se eu tive só uma visão. E quando o irmão me deu a oportunidade, em que eu mandei o povo fechar os olhos, eu disse poucas palavras. Eu só disse: o Deus que me batizou sábado passado às 4 e tanto da tarde, se está comigo, está aqui conosco, e é verdadeiro, é o Deus legítimo, é o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, é o nosso Deus. Se é o grande e poderoso Espírito Santo, o Cristo ressuscitado, então aonde tiver um demônio no raio de 1000 quilômetros, se ficar de pé, esse Senhor é uma farsa. Eu levei um susto, porque caiu quase que a igreja inteira, caiu todo mundo, caiu gente por cima de mim, fez uma bagunça, e era demônio manifestado por todos os lados. Eu levei um susto gigante. Eu nunca havia demônio falando por todo lado, demônio dançando, meu Deus do céu, demônio falando em castelhano. Eu fiquei muito assustado. E eu disse: Senhor, arrumei uma encrenca aqui, arrumei uma bagunça, o que eu faço agora? Me perdoe pela minha ousadia, mas... Ele disse: vai, cada pessoa, aproxime-se próximo do ouvido, vigia, cuidado, que são demônios. Diga em o nome do Senhor Jesus e assopra. E assim eu fui assoprando, uma, outra e outra. Havia um cara que ele caiu por cima de mim quando eu falei isso. Ele caiu e
caiu em cima de mim. Quando eu cheguei perto dele, o Senhor disse: enfia os 2 dedos no ouvido dele, diga meu nome e tire. Quando eu enfiei os 2 dedos no ouvido dessa pessoa, que eu tirei, a pessoa começou a gritar que estava ouvindo. Havia um demônio de surdez, tinha um demônio surdo. Aquela pessoa era surdo desde nascença, mas na verdade não era surdo. Era um demônio que bloqueava os ouvidos dele. E assim foi uma verdadeira bagunça. É evidente que depois que eu saí dessa reunião, a primeira coisa que fizeram foi me expulsar, né? Eu fui expulso. Me mandaram embora, me mandaram procurar. Me mandaram procurar o meu Senhor, o meu Deus, que até hoje eu tenho na minha vida. E assim foi a história do Espírito Santo, em que tenho anos que prego o Evangelho com sinais, prodígios e maravilhas por onde passamos. Os sinais de Jesus Cristo ficam patente, fica claro. São curas, são milagres, são coisas magníficas do Senhor. E eu sou grato a Ele por isso. E o que eu prometi ao Espírito Santo, eu estou perto de completar 66 anos. E é um orgulho. Você não sabe como eu me sinto. Como é um orgulho ter marchado até aqui e ter estou honrando o Espírito Santo até hoje. Você não sabe como. Eu sou um cara orgulhoso e até prepotente, porque o Senhor tem cumprido a parte dele e eu tenho cumprido a minha parte. Então, meu amigo, se você não tem o Espírito Santo ainda, ou se você acha que ele não existe, aqui está uma experiência viva de anos com o Espírito Santo. Anos. Deus tem abençoado a minha vida, tem curado as enfermidades, tem afastado de mim as enfermidades, o espírito de morte, de miséria, de fracasso, e tem me levado ao sucesso. É lógico que eu tenho pagado um preço que nem todo mundo quer pagar. Sim, tenho pagado um preço. Mas eu vou te falar para você, há um contentamento tão grande em ter o Espírito Santo que você não tem ideia. O Espírito Santo, meu querido, é melhor do que dinheiro, é melhor do que sexo, é melhor do que qualquer coisa. Trocar o Espírito Santo por qualquer sentimento fútil, então não é o Espírito Santo que você recebeu. Você recebeu alguma coisa aí que eu não sei o que é. Mas o Espírito Santo verdadeiro, meu caro, você pode estar totalmente voltado para uma vida ruim, mas se você tiver o Espírito Santo, pode ser a mulher mais linda do mundo, ela pode se despir diante de você e você vai falar: obrigado, tá? Eu tenho coisa melhor para fazer, e você vai embora. Por que você não vai desonrar o Espírito Santo? Ah, não vai mesmo. Pode alguém amontoar uma montanha de dinheiro e falar: ó, em troca do Espírito Santo, você vai falar: não, isso aí não compra o Espírito Santo. O Espírito Santo é mais que isso. Então eu fico duvidando de algumas pessoas que dizem ter o Espírito Santo e hoje está na igreja, amanhã está no mundo, hoje estão bem, amanhã estão mal. Quer dizer, por qualquer coisa lá. Eu não sei, eu não conheço esse tipo de Espírito Santo dessas pessoas. Mas eu conheço o Espírito Santo verdadeiro, real. E se você fizer uma aliança, um pacto com ele, ele vai mudar a sua história. Amém? Pai, em nome de Jesus, essa pessoa que anseia tanto o Espírito Santo, mostra para ela, meu Pai, qual é a missão do Espírito Santo, o objetivo do Espírito Santo, para que ela não fique buscando espíritos enganadores, mentirosos, e que ela tenha uma vida com Cristo, meu Deus. Assim como eu tenho tido. A minha vida é de perseguição, é de luta, mas é de muita batalha e muitas vitórias, meu Deus. Uma após a outra. Então ensina ela, meu Pai, que há um preço a pagar e que o Senhor é real. E o Senhor realmente é um perdoador de pecados. Porque se eu fosse o Senhor no dia que eu vim me batizar com o Espírito Santo, eu não tinha batizado, eu tinha me matado. Porque tinha tanto pecado, tanta falha, que eu nunca mereci o teu Espírito. Mas o Senhor lavou, limpou, purificou e deu o Espírito Santo. Meu Deus! Então o Senhor é muito mais maravilhoso, mais glorioso do que nós podemos falar. As palavras nos faltam para enumerar o que o Senhor é de tão bom. Ensina essa pessoa este caminho, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, meu querido. Deus abençoe. Busque-o e encontrarás. Mas busque da maneira certa. Deus abençoe a todos e até a próxima.